Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Caminho, a Verdade e a Vida. E o título dessa primeira semana, Quem creu em nossa pregação? O título da segunda-feira, O Braço de Deus na Terra. E o versículo Isaías 51:9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E também, nesse dia, Senhor, nós te agradecemos por tua obra redentora. Vemos o tamanho do teu amor ao ler as palavras de Isaías 53 a respeito do teu sofrimento. Um sofrimento por cada um de nós, no lugar de cada um de nós. Por isso, Senhor, nesse dia e até a tua volta, nós queremos nos consagrar a Ti, entregando toda a nossa vida, o nosso coração, nosso corpo, tudo para que seja feita a Tua vontade. Tu és o braço do Senhor e nós, hoje, como corpo de Cristo, queremos nos mover segundo a Tua voz, segundo o Teu comando, segundo a Tua direção. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha misericórdia e amor que o Senhor tem tido com cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, O Braço de Deus na Terra, e é baseado nesse versículo de Isaías 51:9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Eu vou começar, irmãos, lendo na página 7, o primeiro parágrafo. Veja só, nós estamos em João 12, na parte final do capítulo 12. Ali depois que o Senhor fez a sua entrada em Jerusalém, aquela entrada triunfal, alguns gregos vieram ter com Jesus, que eles queriam conhecer Jesus, o que mostra que a fama de Jesus já havia chegado até os gentios. O que não significa que o Senhor trabalhava para isso. Esse não era o objetivo do Senhor. O Senhor não queria ter fama. Veja só, primeiro parágrafo, página 7. Querido leitor, você já se deu conta da perfeição dos passos, das palavras e da obra de Jesus na terra? Mesmo com multidões seguindo, atraídas apenas pelos milagres que fazia, ele mesmo não era afetado por isso, pois jamais se deixou seduzir por fama e popularidade. Em João 12, quando André e Filipe lhe comunicaram que alguns gregos queriam vê-lo, ele respondeu: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Com isso, Jesus revelou que não veio apenas para os judeus, mas também para morrer pelos gentios. Aleluia! Não só recebemos o benefício da morte redentora do Cordeiro de Deus, mas também as benesses da multiplicação de sua vida. Ele morreu na cruz para produzir os muitos grãos e nós somos o resultado do seu penoso trabalho. E aí nós temos a descrição em Isaías 53, da vida do Senhor, uma profecia a respeito da vida do Senhor, do sofrimento do Senhor, da morte do Senhor na cruz, e que ele ficaria feliz em ver o fruto do seu penoso trabalho. E é interessante, irmãos, porque isso havia sido escrito há mais de 700 anos antes de Cristo, por Isaías. Era um trecho muito conhecido, um trecho que os judeus sabiam que se referia ao Messias. Mas grande parte do povo, liderada pelos sacerdotes, não creu em Jesus. E por não crer, não o recebeu. Em João 12, versículos 37 e 40, diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir
a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Veja que nesse versículo de João 12, uma citação de Isaías, aqui nós temos um princípio, e isso é um princípio para a nossa vida. Se nós não crermos na pregação, na palavra, nós não vamos ser curados. Nós vamos permanecer com os olhos fechados, com o coração endurecido. Está aqui, está muito claro. Ele diz, eu vou ler de novo: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, o braço do Senhor é o Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus hoje, qual é a maneira que ele opera? Como o braço de Deus opera hoje? Através do corpo de Cristo. Então, hoje, o Senhor, ele não faz nada que não seja pelo seu corpo. É isso que Paulo nos mostra em Efésios. No capítulo 1, ele mostra que Cristo ascendeu acima de todo o principado, de toda a potestade, e tem um nome acima de todo nome. Está à destra do trono de Deus. E ele foi dado como cabeça ao seu corpo, que é a igreja, para que a igreja hoje, então, execute a vontade de Deus na terra. Agora, você pula para Efésios 4, você tem ali a forma como a igreja é edificada. Então, Efésios 4 mostra que o cabeça concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E tudo isso para quê? Para que os santos, para que nós todos tenhamos função, exercitemos o nosso dom, o nosso ministério. Então, a palavra profética, ela vem para exatamente nos dar direção, para exatamente nos conduzir na vontade de Deus, como corpo de Cristo, para fazer a vontade de Deus. Agora, da mesma forma, irmãos, nós precisamos escolher, do mesmo jeito que eles escolheram não crer no Senhor Jesus, hoje nós podemos escolher não crer naquilo que o Senhor está falando, ou escolher crer e experimentar as bênçãos que o Senhor tem derramado. O fato é, se nós cremos, nós experimentamos, nós recebemos. Se nós não cremos, nós permanecemos cegos, com o coração endurecidos, às vezes cheios de sofismas, cheios de fortalezas, e ao invés de exercitar o nosso ministério com a ajuda dos homens dons, ajuda uns dos outros, nós vamos ser como aquele trecho em Efésios 4, que Paulo fala de meninos levados de um lado por outro por qualquer vento de doutrina. Eu vou finalizar lendo na página 7 ainda o último parágrafo. Veja só. Além de não crer no Senhor, os judeus não compreenderam algo que poderia mudar sua história para sempre. Jesus era o braço de Deus na terra. Isso significa que é Ele quem executa a vontade do Pai e faz a sua obra na terra. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Portanto, temos a mesma incumbência que o Pai lhe deu, que é executar sua palavra. Não estamos aqui como meros teólogos que só estudam a palavra, mas queremos pôr em prática o que ela diz, a fim de executar a vontade de Deus. Logo, cabe-nos obedecer à voz de comando. Toda palavra de Deus que chega até nós é uma ordem, uma palavra de comando. Se a acatamos, saímos às ruas anunciando as boas novas e levamos paz aos aflitos. Isso é prova de que somos a extensão do braço de Deus na terra hoje. Veja, querido irmão, querida irmã, a primeira parte da obra do Senhor como Cristo foi realizada na cruz. A segunda parte, ou seja, a segunda incumbência que o Pai lhe deu é edificar a sua igreja. Isso ele está fazendo através do seu corpo. Então nós não podemos, irmãos, simplesmente ouvir essa palavra e ficar como se o Senhor estivesse falando com outras pessoas. Não, como se você estivesse numa plateia, assistindo um filme, assistindo uma peça de teatro, você é um espectador. Não, você
é membro do corpo de Cristo. Todo aquele que creu no Senhor, que invocou o nome do Senhor, faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo. Então, é para você que o Senhor está falando. A Bíblia é para você. O falar de Deus é para você. E mais ainda, né, os homens dons que Deus dá à sua igreja é para você. Para que você e eu, nós, juntos, servindo ao Senhor, desempenhemos o dom que Deus nos deu e transformemos esse dom em ministério. E é tudo para o corpo, nada é para nós. Nada é assim. O exemplo de Jesus é maravilhoso, porque, veja, em vários momentos ele poderia simplesmente jogar na cara dos sacerdotes: olha aqui, ó, veja, vocês estão contra mim, mas olha as pessoas ao meu favor. O Senhor nunca fez isso. Pelo contrário, no seu momento de ápice, que é quando ele entra em Jerusalém e é aclamado como rei pela multidão, pelo povo, naquele momento é que ele se manteve fiel à vontade do Pai e decretou: chegou a hora, agora é hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele estava se referindo à sua morte. Por isso ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então não adiantava só o Jesus, mesmo que ele fosse aclamado pelos judeus como rei, ficaria apenas Jesus. E o plano de Deus não é ter apenas Jesus como filho unigênito, mas ter Jesus como primogênito entre muitos irmãos, conduzindo os filhos de Deus à glória. Por isso ele é o braço do Senhor, por isso ele é o cabeça da igreja. E é essa palavra que nós estamos recebendo, irmãos, nós não temos dúvida, vem de Deus, vem do trono de Deus, para cumprir a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.